Olá, sou a Terezinha Maidana, voluntária do Amor Exigentinho em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Vou compartilhar com você que deseja trabalhar com crianças usando o programa e a metodologia do amor exigente. O amor exigente atua na prevenção com o amor exigentinho, iluminando caminhos de crianças e adolescentes. Nos encontros do amor exigentinho, é muito bom podermos perceber o crescimento das crianças, desenvolvendo suas habilidades, nos momentos de partilha se expressando, no momento das atividades, revelando seus talentos, e no relacionamento com os facilitadores e colegas, fazendo a experiência de um convívio fraterno. Tudo isso vai refletir nas relações familiares, na escola e em outros grupos de seu convívio. Seguindo a metodologia do amor exigente, os encontros com as crianças e adolescentes é um espaço de acolhida, de estudo dos princípios com atividades lúdicas, com momentos de partilhas e a escolha de metas que levam a uma mudança de vida. Vou abordar o 8º princípio básico, que é esperançador. Da crise bem administrada, surge a possibilidade de mudanças positivas. Neste princípio, refletimos com as crianças. Como costuma ser minha atitude diante de uma situação difícil? Quais as dificuldades que já foram vivenciadas em casa, na escola, nos grupos que frequento? Quais os sentimentos diante dessas dificuldades? E como está o nosso planeta e a nossa sociedade? Vivem situações difíceis? Quais? As atividades que serão propostas são destinadas às crianças de 7 a 9 anos. Os princípios do amor exigente são abordados em 3 enfoques. Primeiro enfoque, o eu. Como eu devo agir diante das dificuldades em busca de mudanças positivas? Segundo enfoque, eu e o outro. Como superar com minha família as nossas divergências nas relações interpessoais? Terceiro enfoque, eu e a sociedade. Como posso contribuir para a coleta seletiva do lixo em minha comunidade? Objetivo geral: incentivar as crianças e adolescentes a saberem lidar com situações de crise, vislumbrando o quadro de sua superação. Objetivo específico: identificar mudanças que podem advir dos momentos de crise. Vamos propor agora algumas sugestões de atividades para abordarmos o 8º princípio. Propomos a leitura do livro O Corvo com Sede, autor Esopo, editora Todo Livro. Antes da leitura do livro, é importante criar uma expectativa para despertar o interesse das crianças pela história.
mostrando a capa do livro e perguntando: do que será que fala essa fábula? O livro narra a história de um corvo sedento que, em um dia muito quente, voou por todo o campo à procura de água. Por um longo tempo, ele não conseguiu encontrar nenhuma gota de água. Ele se sentia muito fraco, quase desistindo de manter a esperança. De repente, ele viu um jarro e pensou: deve ter água naquele jarro. Ele voou direto até o jarro para ver se havia água. Sim, ele podia ver um pouco de água no interior do jarro. O corvo tentou colocar a cabeça dentro do jarro, mas infelizmente ele descobriu que o pescoço do jarro era muito estreito. O corvo pensou seriamente durante um tempo. Então, olhando em volta, ele viu umas pedrinhas. De repente, ele teve uma ideia. Ele pegou as pedrinhas, uma por vez, e foi colocando dentro do jarro. Ao fazer isso, as pedrinhas ocuparam todo o espaço dentro do jarro e isso permitiu que o nível da água subisse até ficar ao alcance do seu bico. Seu plano tinha dado certo. E desse modo, ele salvou a sua vida. E após a leitura ou a contação da história do corvo com sede, fazer uma roda de conversa para conversar com as crianças. Quais são os personagens do texto? Por que o corvo voou até o jarro? Quando o corvo chegou ao jarro, o que ele fez? O que lhe fez mesmo ficar triste? Como ele conseguiu solucionar seu problema? Que lição nós, humanos, podemos tirar dessa história? Que outro título você daria a essa história? Justifique a sua resposta. O facilitador poderá complementar a reflexão caso ache necessário. Podemos aprender com a história que quando nos confrontamos com um problema, temos dois caminhos: resolver ou desistir. Na maioria das vezes, as soluções estão perto de nós e ao nosso alcance, mas não enxergamos em função dos nossos medos, das nossas incertezas, das nossas inseguranças. O corvo demonstrou ser muito insistente e perseverante, pois não desistiu de seu objetivo. E você? Você desiste facilmente dos seus objetivos? Relate algo que você tenha iniciado e, diante do primeiro problema, desistiu. Propomos uma outra atividade. Dificuldades que preocupam. Convidar as crianças a construir um jarro com massinha de modelar, colocar uma música alegre durante a atividade. Após, pedir que cada criança escreva em tirinha de papel uma dificuldade que ela tenha na família ou na escola e coloque em seu jarro. Qual é a dificuldade que você tem na sua casa ou na escola? Em dupla, compartilhar a sua dificuldade com o colega. Depois, os dois escolhem um dos jarros e colocam seus papéis com as suas dificuldades.
Cada um sugere uma solução para a dificuldade do seu colega, falando para ele e escrevendo-a numa outra tirinha, que será colocada no outro jarro. Em seguida, realizar a partilha para o grupo todo. O facilitador poderá anotar as respostas das crianças no quadro, ou, no final das apresentações, fazer a análise das respostas com a participação das crianças. Por exemplo, observar as respostas que são repetidas, quais os problemas que são comuns. Destacar os problemas que mais precisam de ajuda. Destacar os tipos de ajuda sugeridas pelas crianças. O facilitador intermediará, destacando a importância da ajuda que precisamos para superar as nossas dificuldades. Quem poderá nos ajudar? O facilitador poderá fazer uma tabela, onde numa coluna colocará os problemas e na outra as propostas de solução. Conclusão. Diante das dificuldades, caso não consiga resolver após as várias tentativas, é importante buscarmos a ajuda de pessoas que confiamos. Propomos uma outra atividade, agora diante de atitudes com relação ao meio ambiente. O título da dinâmica, Cuidando do lugar onde moro. Os participantes, divididos em pequenos grupos, irão descrever como é o lugar onde moram com relação ao cuidado do meio ambiente. O que eles observam de atitudes positivas e as que provocam crises entre os moradores. O facilitador poderá ajudá-los citando poluição, desperdício de água, lixo e outros. O grupo fará propostas de atitude para tornar o ambiente agradável, que favoreça melhor a qualidade de vida aos moradores. O facilitador solicita que os grupos criem frases e construam cartazes usando de sua criatividade, convidando as pessoas a cuidarem do lugar onde moram. Logo após, os participantes apresentarão aos colegas as suas criações e todos comentam. Após a realização das atividades, convidar as crianças para fazerem a escolha da sua meta. O que posso fazer para contribuir na solução do problema que mais afeta o lugar onde eu moro? Para concluir o encontro, faremos a oração da serenidade. Eu seguro minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para juntos podermos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para distinguir umas das outras. Força, fé e alegria. Muito obrigado pela sua atenção e até um próximo encontro.